Hoje vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria do venerável Nagarjuna. A história de hoje é sobre a perfeição da disciplina e se chama A Vida do Buda como um Dragão com a Perfeição da Virtude Moral. Pergunta: já estamos cientes das características de Shila, ou disciplina. O que constitui o paramita da disciplina? O que constitui a perfeição da disciplina? Resposta: há quem diga que, quando o Bodhisattva segue os preceitos e prefere perder sua vida física a danificar os preceitos menores, é isso que constitui paramita da disciplina. Conforme descrito no Sutra do rei Sutasoma, não se poupa nem mesmo a própria vida física para preservar a integridade dos preceitos. Por exemplo, em uma vida anterior do Buda como um Bodhisattva, ele foi um dragão venenoso muito poderoso. Sempre que qualquer ser se colocasse diante dele, no caso daqueles que eram fisicamente fracos, se ele ao menos olhasse para eles, esses morreriam imediatamente. Quanto àqueles que eram fisicamente fortes, se ele respirasse em sua direção, eles morreriam. Este dragão havia tomado os 8 preceitos de um dia, se transformou para a forma humana para praticar como monge e, em busca de quietude, foi para a floresta. Ele esteve sentado em contemplação por muito tempo. Ficou cansado e relaxado e acabou adormecendo. É uma característica dos dragões que, quando adormecem, seus corpos tomam a aparência de uma cobra. O seu corpo tinha padrões compostos das várias cores das 7 joias preciosas. Alguns caçadores o viram e, surpresos e encantados, disseram: "Ah, que maravilha! Veja só que bela pele essa cobra tem. Não seria apropriado pegar sua pele, tão rara e difícil de encontrar, e então oferecê-la ao rei do nosso país, para que ele a usasse como um adorno para suas vestes?" Eles então seguraram a cabeça do dragão com um bastão e utilizaram uma faca para arrancar sua pele. O dragão pensou consigo mesmo: minha força é tanta que, se eu apenas desejasse, virar todo este país de cabeça para baixo seria tão fácil quanto virar uma mão. Essas pessoas são apenas pequenos seres insignificantes. Como poderiam ser capazes de me aprisionar? Como agora estou mantendo os preceitos, não me apegarei a este corpo. Devo apenas seguir as instruções do Buda. E assim ele permaneceu paciente enquanto arrancavam sua pele. Manteve os olhos fechados como se estivesse adormecido e se absteve de olhar para os caçadores. Ele também prendeu a respiração e, devido à compaixão por aqueles homens, não respirou. Para cumprir os preceitos, ele suportou obstinadamente que sua pele fosse arrancada e não surgiu nenhum pensamento de ressentimento. Então, tendo perdido sua pele, seu corpo em carne viva estava diretamente sobre o chão. Isso ocorreu numa temporada em que o sol estava muito quente. Ele deslizou pela terra, desejando abrir caminho até um grande corpo d'água. Ele observou então que todos os pequenos insetos que vieram comer seu corpo. Nesse ponto, para manter os preceitos, ele não se atreveu a mover-se mais.
Ele pensou consigo mesmo: agora vou doar este corpo para os insetos. Pelo bem do caminho à budidade, agora vou fazer desta carne uma doação para saciar seus corpos. Então, futuramente, quando tiver alcançado a budidade, vou fazer a doação do Dharma para beneficiar suas mentes. Depois de fazer esse voto, seu corpo secou e sua vida foi interrompida. Ele então renasceu imediatamente no céu Trayastrimsa. Naquela época, o dragão venenoso era o Buda Shakyamuni em uma vida passada. Na era atual, os caçadores se manifestam como Devadatta e os 6 monges. Os pequenos insetos foram os 80.000 devas que obtiveram o caminho quando o Buda Shakyamuni girou pela primeira vez a roda do Dharma. O Bodhisattva protege os preceitos e não poupa nem mesmo sua própria vida física ao fazê-lo. Ele é decisivo nisso e não se ressente por isso. Quando seus esforços são tais e quais, isso é chamado paramita da disciplina. Além disso, quando o Bodhisattva mantém os preceitos, por causa do caminho à budidade, ele faz um grande voto: eu certamente guiarei os seres a outra margem. Não buscarei os prazeres desta vida ou de vidas posteriores. Não o farei por causa da fama ou dos assuntos de reputação e vaidade. E não o farei por buscar para mim mesmo um alcance rápido do nirvana. Eu apenas o farei por causa dos seres que estão submersos no fluxo contínuo do rio do samsara, que são traídos pela afeição e que são enganados por sua própria ilusão. Vou guiá-los e fazê-los chegar a outra margem. O Bodhisattva mantém os preceitos com a mente unificada e então renasce em um bom destino. Por renascer em um bom destino, ele conhece boas pessoas. Por conhecer boas pessoas, ele desenvolve sabedoria. Por desenvolver sabedoria, ele consegue praticar os 6 paramitas. Por conseguir praticar os 6 paramitas, ele ganha o caminho à budidade. Quando alguém mantém os preceitos dessa maneira, é isso que se chama paramita da disciplina. Além disso, quando o Bodhisattva mantém os preceitos e sua mente se contenta na benevolência e pureza, não é motivada por medo dos destinos nefastos, nem pelo desejo de renascer nos céus. Ele busca alcançar a benevolência e a pureza, fazendo com que os preceitos permeiem sua mente. Ele a influencia para contentar-se com a benevolência. É isso que se chama paramita da disciplina. Além disso, o Bodhisattva emprega a mente da grande compaixão para sustentar os preceitos e assim consegue chegar ao caminho à budidade. E é isso que se chama paramita da disciplina. Pontos para ponderar. Na prática da disciplina, há 3 níveis de observância dos preceitos. Primeiro, manter os preceitos para a melhora da própria vida. Segundo nível é manter os preceitos para atingir a liberação. E o terceiro nível é manter os preceitos devido à grande compaixão pelos seres. No primeiro nível, o praticante mantém os 5 preceitos para melhorar a própria vida. Ele mantém o preceito de abster-se de matar com a seguinte intenção: eu vou manter o preceito de não matar, pois eu quero ter uma vida saudável.
quero ter longevidade, quero ter segurança de que os outros não vão me machucar, etc. Ele mantém os preceitos com a intenção de melhorar a própria vida, de acordo com as boas retribuições kármicas por manter os preceitos. No segundo nível, o praticante mantém os preceitos para atingir o nirvana. Por exemplo, ele mantém o preceito de abster-se de matar com a seguinte intenção: eu vou manter o preceito de não matar, pois assim evitarei a criação do karma negativo que provém da matança. Dessa forma, minha mente será purificada e eu alcançarei a liberação. O praticante mantém os preceitos com a intenção de atingir o nirvana através da abstenção de gerar karma e da purificação da mente. No terceiro nível, o mais alto dos 3 níveis da prática da disciplina, o praticante mantém os preceitos devido à grande compaixão pelos seres. Ele mantém, por exemplo, o preceito de abster-se de matar com a seguinte intenção: eu vou manter o preceito de não matar, pois se todos os seres foram minhas mães e meus pais em vidas passadas, como eu poderia sequer considerar o pensamento de machucá-los? Portanto, não farei mal, nem mesmo ao menor dos seres. Ele mantém os preceitos com a mente da grande compaixão e com a intenção de não prejudicar e de beneficiar todos os seres. Os 2 primeiros níveis não podem ser considerados paramita, pois apenas no terceiro nível o Bodhisattva mantém os preceitos com benevolência e pureza. Ele o faz para evitar causar sofrimento e para beneficiar todos os seres sencientes. Portanto, apenas a prática da disciplina do Bodhisattva pode ser considerada paramita da disciplina. Vamos todos, com a mente da grande compaixão do Bodhisattva, desenvolver o paramita da disciplina. Namo Pho